Fala devs, Marlon aqui. Vamos dar sequência ao nosso curso G20 para iniciantes. E aqui é a parte 2 falando sobre banco de dados, beleza? Na aula anterior eu mostrei como criar um banco, né? E suas principais funcionalidades. E hoje a gente vai estar criando as nossas tabelas, tá? Primeiro de tudo, há várias formas de se criar tabelas, tá? Então a gente pode clicar aqui selecionando na pasta de tabelas, botão direito, nova tabela. Ou simplesmente clicando no nosso maisinho aqui em cima. Para apagar a mesma coisa, no botão direito, excluir, ou selecionando a tabela, clicando no menos, ele também apaga, beleza? Forma que eu gosto, basicamente, é essa aqui de botão direito, nova tabela. Bom, eu vou estar replicando aqui duas tabelas do app financeiro, tá? Que é TB grupos e grupos categorias, que depois eu vou estar fazendo uma view, que seria uma consulta com essas tabelas, beleza? Então vamos lá. O nome, o apelido e o título é a mesma coisa, tá? Da criação do banco. A diferença aqui é que o título ele tem uma utilidade a mais. O título nesse caso aqui, quando você cria uma tela automática através do nosso wizard que eu vou ensinar mais para frente, ele já vem com o nome vinculado aqui na página, tá? Então, eu particularmente gosto de manter um padrão, então vou colocar aqui TB categoria em todos. E aqui no título eu vou colocar como categoria, beleza? Só vou mudar o título. Eu vou criar outra tabela. Vocês podem estar criando a tabela e os campos, mas eu gosto de criar primeiro as tabelas, então vamos lá. TB, grupo, categoria. E no título, grupos só. Grupo de categoria, beleza? Bom, aqui dentro da tabela a gente tem essa opçãozinha aqui do tipo parâmetro, que é o que? Se você quer ter essa tabela como apenas uma tabela de update, você simplesmente vai fazer um registro e depois você fica atualizando esses registros, caso necessário. Ou seja, uma tabela de parâmetro, tá? Esses outros dois campos, tá? Eu não vou abordar nesta aula, porque são um pouco mais complexos, tá? Então, numa aula posterior, e eles funcionam mais com exemplos, tá? Aqui eu só ia falar, só ia bugar a mente de vocês. Então, vou deixar isso para uma outra aula, para um futuro, umas aulas mais avançadas, beleza? Aí eu volto a falar sobre o que seria esses dois camaradas aqui. Bom, com a tabela criada, precisamos criar os campos dessa tabela. Então, vamos lá. Botão direito, novo campo. Bom, é questão de nomenclatura, tá? Então, por exemplo, eu particularmente gosto de ter só um ID dentro da tabela, tá? Tem pessoas que gostam de colocar as iniciais da tabela, por exemplo, cat de categoria ID, tá? Aí fica o ver. Eu vou colocar como um padrãozinho aqui, tá? Vou colocar as iniciais da tabela, seguida do nome do campo. Então, pessoal, aqui é onde a gente escolhe os tipos de campo. Se você quer numérico, lógico, binário, memo, imagem, data teoria, então é aqui neste momento que você faz isso. Bom, quando a gente escolhe o tipo numérico em marca sequencial, a gente está usando o auto-increment do banco. Beleza? Então todo banco tem seu auto-incremento. Quando nós marcamos o tipo caractere e marcamos sequencial, o G20 cria essa tabelinha aqui de si sequencial, porque a partir desse momento, quem controla o sequencial é o próprio projeto criado pelo G20, a própria estrutura aqui. Geralmente, utilizam-se isso aqui quando você quer ter aquele controle perfeito de código. Por exemplo, código 1, código 2. Apagou o código 2, o próximo registro a ser lançado novamente é o código 2. Diferente do auto-incremento do banco, lança o registro 1, 2 e 3. Só apaguei o registro 3, quando fazer um novo insert, qual registro vai ser? O 3? Não, vai ser o 4. Beleza? Então, tem os dois tipos de sequencial. Eu, para ID, sempre prefiro numérico, sequencial, por causa de índices do banco e tudo mais, tá? Então, vou ter um outro campo aqui com o nome de cat, nome, caractere 1255, e outro campo com o nome de vamos lá, grupo de categoria. Vamos colocar GC ID. GC de grupo categoria, beleza? Ele vai ser do tipo numérico. Bom, outra coisa que eu acabei não explicando aqui é quando você seleciona o tipo, tá? Do campo que você quer, você pode definir tamanhos, casas decimais, seria tipo, eu quero 10 casas decimais e uma vírgula, e após a vírgula mais duas casas. Você pode ver que até reflete aqui embaixo, tá? No meu caso aqui, eu só quero ele seco assim, tá? Sem sequencial.
Desculpa, sem decimal. Se você quer ou não permitir que o campo seja nulo. Se ele é do tipo sequencial, como eu havia dito anteriormente. E de qual vai ser a sequência. Sequencial manual. Você pode iniciar, tá? Através de um... Olha lá. Aí novamente cabe aquela questão do C sequencial que eu havia comentado com vocês. Uma máscara padrão para o campo. Quando o valor é do tipo numérico sequencial, você não pode definir um valor padrão. Diferente, né, de um outro campo, por exemplo, como caractere, você pode estar definindo aqui um valor padrão para ele. Ah, sei lá. Toda vez que vir nulo e você não definir nada no nome, eu vou colocar o nome de default, por exemplo. Funciona, tá? Aqui você pode colocar uma descrição para mostrar para que serve essa tabela, tá? Essas partes aqui de baixo, ignorem, tá? Não é recomendada a utilização. No futuro vamos retirar, tá? A gente utiliza controles customizados de uma outra forma atualmente, beleza? Bom, e precisamos agora, tá? Criamos os campos e precisamos criar o índices destas tabelas, correto? Então, botão direito, novo índice. O GVince é inteligente o suficiente para detectar quem é o ID dessa tabela. E ele já coloca ele sendo um dos índices da tabela, que no caso, cat ID. Relacionamentos. Bom, para eu poder fazer relacionamento, eu vou ter que agora concluir a tabela de categoria, de grupos de categoria. Então vamos lá, sem perder muito tempo. Vamos lá. Coloquei que era GC, né? O nome, se não me engano. Underline ID. Tipo numérico. Sequencial. E mais um campinho. GC. Nome. Caractere 255. Nosso índice. Tá lá. E agora que vem a sacadinha. Vou fazer um relacionamento em que dentro de uma categoria eu posso ter vários grupos de categoria. No caso aqui não, já falando besteira, né? Uma categoria pode ter apenas um grupo de categoria. Assim, vai tudo depender do negócio, né? No meu caso aqui, eu quero permitir 1 para 1, tá? Então, a categoria nome, por exemplo, lá, feijão, vai ser do tipo comida, tá? O grupo da categoria dele. Um símbolo bem idiota, mas seria isso, tá? Ó, quem é minha tabela estrangeira? Grupo, categoria. A cardinalidade vai ser 1 para 1. Como eu disse, eu vou poder ter uma categoria relacionada com um grupo de categoria. E basicamente é isso. 1 para 1, tá? Do tipo constraint. Se você quer atualizar em cascata, ou seja, se atualizar num lugar, atualizar nos outros também. E aqui a gente precisa adicionar quem é o campo base da minha tabela. É o GCID, ou seja, dentro de categoria, esse campo, grupo categoria, é relacionado estrangeiramente com o GCID. Beleza? Temos nosso relacionamento montado, tá? Agora vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver como tá o tamanho da aula aqui. Se estiver muito grande, eu faço uma parte 3 e a gente segue. Só um minuto. Bom, a aula ficou um pouco grande já, tá com mais de 9 minutos. Então eu vou estar encerrando essa aula por aqui, tá? E na próxima aula eu venho ensinando a criar consultas e tabelas virtuais. Beleza? Eu vou fazer essa dinâmica de vídeos um pouco curtos, tá? Para não ficar massivo a aula e ficar mais fácil, caso você precise pesquisar depois nos vídeos no YouTube, tá? Ou onde estiver hospedado na plataforma. Bom, é isso, pessoal. Até a próxima aula. Fui!